Senhor nosso Pai, querido Pai Celestial, estamos aqui, Senhor, nesta noite, Pai, e nós somos dependentes de Ti, Senhor. Nós somos dependentes, Pai, da Sua misericórdia para nos ajudar e nos abençoar, ó Pai. Senhor Jesus, continua conosco, Senhor, porque nós cremos, Senhor, que o Senhor já esteve aqui abençoando através dos louvores, através dos cânticos, ó Pai. Continua conosco, Pai, e vem abençoar a Tua palavra nesta noite. Senhor Jesus, nós pedimos perdão das nossas fraquezas, das nossas falhas. Perdoa, Pai, nossas culpas, Senhor, porque nós somos cheios de fraquezas, Pai, e nós dependemos da misericórdia do Senhor. Senhor Jesus, eu peço que o Senhor me ajude também a sair da frente, Pai. Eu quero ceder a Ti, Pai, toda a liberdade para o Senhor nos abençoar, para o Senhor falar conosco nesta noite. Pai, tem misericórdia e nos ajuda, que tudo seja para a Tua glória, Senhor. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus continua abençoando a cada um. No nome do Senhor Jesus. Convido os irmãos para nós ler a Bíblia. Vamos ler a Bíblia no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 22 e o versículo 7. Glória a Deus. Glória a Deus. Gênesis capítulo 22 e o versículo 7. Que diz assim: Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Que Deus abençoe a sua palavra nesta noite. Os irmãos podem se assentar. Glória a Deus. Graças a Deus. Bendito é o nome do Senhor, que devemos dar graças a Deus por nós poder estar aqui mais uma vez nesta noite, para nós cultuar a Deus, adorar o Senhor, porque Ele é digno de toda adoração, de todo louvor. E quem pode adorar a Ele, irmãos? Não há ninguém mais importante para adorar o Senhor do que seus filhos, do que o irmão, a irmã, do que nós mesmos podemos adorar o nosso Criador, pelo muito que Ele fez por nós. Graças a Deus. Eu quero meditar nesta noite com os irmãos aqui na mensagem os 7 nomes compostos de Jeová. Foi uma mensagem que o profeta pregou, esta mensagem, e esta mensagem é a Bíblia Sagrada. Ele pregou a Bíblia, palavra de Deus para nós, e ela foi pregada na inspiração de Deus, e esta mensagem ela tem o mesmo efeito, irmãos. Se Deus curou, Deus abençoa ali, Ele está curando, Ele está abençoando, porque é a palavra de Deus revelada a nós, trazida a nós, e somente depende de nós crer. Irmãos, se não tiver empecilho na nossa fé, na nossa confiança em Deus, tudo que nós pedir, nós recebemos. Jesus diz: tudo que pedir em oração, crendo que recebereis e tê-lo-eis. Então, se nós estamos, irmãos, segundo a perfeita vontade de Deus, a mesa de Deus está farta. Deus não tem limite para abençoar seus filhos. Nós temos limites. Irmãos, Deus até colocou limites no homem, mas Ele não tem limite para abençoar nós. Aleluia. Então nós podemos comer, se fartar, se alimentar da mesa do Senhor, que ainda sempre vai ter, sempre tem. Graças a Deus. Eu quero meditar aqui com os irmãos nesta mensagem. O profeta falou dos 7 nomes de Deus. Ele diz Jeová Jiré, que significa o Senhor proverá um sacrifício.
Segundo é Jeová Rafa, o Senhor, o curador. Nisse, nossa bandeira. Shalom, nossa paz. Ra é nosso pastor, nossa justiça. E chamar o Senhor está presente. Então, nós vamos meditar, irmãos. Deus, Ele é o provedor, Ele é o que cuida da sua palavra para cumprir. Então o profeta está falando aqui da volta, da vinda do Senhor Jesus, e ele disse que Jesus, nós estamos num tempo da longanimidade de Deus. Irmãos, que o profeta, na sua expressão, ele expressou, ele já está passando do prazo de Jesus arrebatar a sua igreja, a sua noiva. Então ele disse que pessoa, como disse o apóstolo São Pedro, nas cartas do apóstolo Pedro, creio que foi capítulo 3, falando da vinda de Cristo, o apóstolo São Pedro disse que pessoa nós deveríamos ser em santo trato e piedade. Irmão, se o apóstolo São Pedro falou naquele tempo, e nós hoje estamos, irmãos, num abrir e fechar de olhos para se cumprir esta profecia, todas as coisas. Então o profeta falou que, como foi nos dias de Noé, nos dias de Sodoma e Gomorra, nós sabemos que estes dias têm vindo, está diante de nós, a condição das pessoas, comendo, bebendo, irmãos, voltadas às coisas deste mundo e não se preocupando com a vida espiritual, com a salvação, que isto cumpre a palavra de Deus, irmãos. Mas o cristão, ele está fora destas coisas, ele está lutando, irmãos, pela sua vida, pela sua alma, porque Jesus lutou por nossas almas. Ele fez tudo para salvar nós. Ele venceu cada demônio do inferno. O profeta diz que ele rasgou cada véu que separava nós de Deus. Jesus rasgou, ele rompeu, e ele deixou o caminho livre. Ele abriu o caminho, deixou livre acesso para nós chegar na presença de Deus, louvar a Ele, adorar a Ele, servir a Ele com toda a liberdade de espírito, sem nenhum empecilho, irmãos. Então nós temos este caminho, esse livre acesso. O caminho está aberto, o caminho está livre, e Deus quer que nós sirva e adore a Ele. Este é o desejo do coração de Deus. Aleluia. Que tipo de pessoa deveríamos ser? Compreender que este dia pode ser o último dia como mortais. Amanhã poderemos ser imortais. Este pode ser o último dia que nós teremos na nossa vida, a última reunião em que sentaremos juntos e trabalharemos para o reino de Deus. Como esta reunião deveria ser conduzida nesta noite, então? Veja, irmãos, com a maior reverência, com os nossos corações suplicando ao Senhor Jesus, para nos dar cada alma que está aqui, que não é convertida, ajudar a fazer algo que fará com que o incrédulo e o morno considere e receba o Senhor Jesus Cristo. Então nós vemos, irmãos, como nós devemos considerar a hora que nós estamos vivendo. Aquele dia o profeta diz, hoje pode ser o último culto, a última noite, o último momento como mortais de nós estar aqui. Amanhã nós poderemos estar do outro lado. Aleluia. Então, ele disse, nós deveríamos lutar com tudo para que nós pudéssemos colocar aquele que ainda não entrou no reino do céu, entrar para o reino de Jesus Cristo, para se salvar e estar seguro. Porque quando a porta se fechar, vai ser a mais terrível tribulação e desespero, irmãos, que a humanidade, irmãos, pode enfrentar. Mas vai ser tarde. Feliz e bem-aventurado aquele, irmãos, que está certo com Deus, que está na presença de Jesus Cristo, escondido, protegido com o sangue dele. Aleluia.
Seria uma coisa egoísta se o coração de um homem não estiver disposto a salvar seu irmão. Há algo errado com seu coração. Não importa a condição, se seu irmão o odeia, se seu irmão está contra ele, se seu irmão está procurando fazer tudo o que ele pode para derrubá-lo, contudo o coração daquele homem sente por seu irmão. Ele não pode fazer outra coisa. Há algo ali dentro que simplesmente clama: ó meu irmão, você está errado, mas eu quero que você seja salvo. E portanto você procura com tudo o que está em você para salvar seu irmão, a crer de todo o coração e entrar no reino de Deus. Esse é o objetivo, esse é o propósito. Eu creio que isso é o que deve estar no coração de cada cristão, irmãos, desejando que o seu irmão, o seu próximo, esteja, irmãos, certo com Deus e entre no reino do céu. Porque nós muito ofendemos ao Senhor Jesus. Nós só fizemos coisas ruins, mas Ele fez de tudo para nos salvar. Ele nos deu exemplo. Ele fez de tudo, irmãos, para nos salvar. Ele desceu às partes mais baixas. Ele, irmãos, fez de tudo para salvar a todos, mas nem todos quiseram. Mas bem-aventurado aquele, irmãos, que reconheceu, que reconhece que é um pecador, que é falho e que sem Deus ele não é nada, e que aceita o sacrifício do Calvário, aceita aquele sacrifício que Jesus fez por nós ali no Calvário. Ali Jesus, ele passou por malfeitor, ele passou por Belzebu, ele passou por todo tipo de coisa ruim, eles jogaram sobre ele, mas ele, como um cordeiro mudo, foi levado ao matadouro. Ali estava o cordeiro inocente de Deus, irmãos, não levando em conta, quando cuspiam nele, era nós fazendo aquilo, quando batiam nele, era nós fazendo aquilo, não era aqueles romanos lá, não era aquelas pessoas lá simplesmente, era nós também estava ali, irmãos, acusando Jesus, rejeitando ele, batendo nele, ferindo ele, mas ele disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Então, se Deus considerasse, irmãos, a nossa maldade, o nosso erro, nós não estaria aqui. Ninguém, irmãos, alcançaria misericórdia se Deus não fosse misericordioso e não olhasse para o nosso pecado, a nossa maldade. Se Ele levasse em conta a nossa maldade, irmão, nós não estaríamos aqui em seu reino, louvando, adorando e servindo Ele. Ele não levou em conta, irmãos, mas Ele fez de tudo para nos salvar. Aleluia. Agora, esse é o tipo de reunião que nós queremos ter toda vez. Eu tenho pregado para centenas de milhares, e eu tenho pregado para apenas 4 ou 5 pessoas, mas eu não seria mais sincero com 500 mil do que eu seria com 5 pessoas, porque uma alma é tão valiosa para Deus como 10 mil mundos. Então nós vemos, irmãos, que quando o Espírito Santo do Senhor desce, quando Ele está ali, irmãos, Ele deve ser reverenciado. E o Espírito Santo estava na vida do profeta, e o profeta mesmo, irmãos, ele teve as suas fraquezas, seus pontos fracos, mas Jesus tratou com ele, Jesus cobrou dele, Jesus trabalhou na vida dele, e ele foi um homem tão abençoado, que ele disse: eu poderia estar com, aqui ele falou com 500 mil pessoas, ou eu poderia estar com 4 ou 5 pessoas, eu seria a mesma coisa, aleluia, eu seria sincero para 500 mil pessoas ou para 4 mil pessoas, não importa, a minha sinceridade deve ser a mesma. Então nós vemos que o ministério do profeta, irmãos, ele era rendido a Deus, entregue a Deus, e aquele ministério Deus abençoou de tal maneira que nunca encontrou dificuldade.
Sempre, aquele ministério não era o homem, mas era o Espírito Santo, era Deus, sempre teve vitória, sempre conquistou as almas para o reino de Deus. Irmãos, Deus prosperou e abençoou, e irmãos, Ele não teve interesse nenhum de nada das coisas deste mundo, Ele teve interesse em servir a Cristo, e Jesus tinha compromisso com aquilo. E nós sabemos que nós, irmãos, como membro, como seja o que for que nós somos, se nós estivermos no nosso posto de dever, cumprindo com o nosso papel de cristão, com a nossa vida cristã, é isso que importa, é isso que importa para nós, e é o que Deus quer de nós também, é isto que importa. Deus tem compromisso com a nossa vida, com a minha vida, com a sua vida, com a nossa vida, desde que nós seja sincero e esteja no nosso posto de dever. Este é o ensinamento do profeta, esta é a mensagem, a palavra de Deus. Então, se o diabo se lançar, pode acontecer o que acontecer, Deus é comprometido e Ele cuidará, porque a Bíblia diz no Salmo 46, aqui eu não li, mas o profeta leu nesta escritura: o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Então nós temos uma alma, nós temos uma família, irmão, nós temos o nosso trabalho, nós temos a nossa caminhada aqui nesta terra, mas este Deus que prometeu estar conosco todos os dias, o diabo tem os seus dardos inflamados, suas setas malignas, para jogar contra os filhos de Deus, mas ele nunca vai acertar em nós, no irmão, na irmã, num cristão, porque não é você, não é nós, é Jesus Cristo, irmão. O Senhor vai defender cada dardo, cada seta maligna, cada espírito que se levantar contra o Filho de Deus. Irmãos, você é mais do que vencedor em todas estas coisas. Nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Ele nos amou e nos amou eternamente. Ele nos amou eternamente. O seu amor não tem fim. A sua jornada ao nosso lado, irmão, não é só até uma altura, mas é até nós chegar lá, é até nós atingir o alvo para onde nós estamos indo e olhando. Aquele cordeiro, quando o Senhor disse para Moisés falar para o povo, sacrificar o cordeiro, colocar o sangue nos umbrais da porta, aquele sangue era a proteção deles, até eles chegarem na terra prometida. Aquele sangue foi o sangue da libertação deles, que protegeu eles, repreendeu o inimigo para deixar eles sair. Então aquele sangue, irmãos, não era só ali no umbral da porta, mas aquele sangue era o sangue do Cordeiro, que representava Cristo, o Senhor, que acompanhou eles na caminhada até eles chegarem na terra prometida. E o sangue de Jesus Cristo é o que nos protege hoje, até nós estar na terra prometida, que é o Espírito Santo. Quando o cristão está selado com o Espírito Santo, você está selado, nós estamos selados no reino de Deus. Se o Espírito daquele que ressuscitou a Cristo habita em vós, também o mesmo Espírito vivificará os vossos corpos mortais, disse o apóstolo São Paulo. Então, quando o Espírito Santo está repousando, irmão, no coração, na alma de um cristão, você não precisa ter dúvida. Nós não devemos ter dúvida, nós devemos descansar, ter confiança que nós já estamos lá. Nós já estamos lá. Não existe demônio no inferno que possa atrapalhar de nós estar lá. Se Jesus inspecionou a nossa vida, examinou a nossa vida, olhou para nós, provou nós, chacoalhou nós, testou a nossa vida, a nossa fé, a nossa vida cristã e selou, então nós já estamos lá. O cristão já está lá. Não existe empecilho, nada que possa dizer não quando Deus diz sim. Aleluia. Esta é a nossa bendita segurança, esse é o penhor da nossa redenção, porque Efésios fala que o Senhor, não entristeçais o Espírito Santo do Senhor, o qual está selado até o dia da vossa redenção. Então, isto está consumado. Isto é a obra de Deus consumada nas nossas vidas. Então, nós vamos olhar mais um pouquinho aqui. O profeta falando, irmãos, você poderia parar um instante
eu desejaria que Deus abrisse os nossos olhos nesta noite. Estamos, amigo, eu desejaria se eu soubesse que poderia viver mais, e viver mais do que o meu tempo normal. Eu gostaria de entrar sobre a unção de Deus e nunca deixá-la até que Ele me levasse ao lar. Aleluia! Para ver como isso funciona, a coisa, que mundo tão diferente, que inspiração tão diferente. Quando você entra ali, você encontrará coisas que você simplesmente não parece certo. Não é de se admirar que faz você, enquanto você está lá em cima, você sente que poderia mover montanhas, ou quando você está aqui embaixo, você se sente bem. Estar entre as duas dimensões é que faz isto. É como se você estivesse caindo na terra, profeta. Então, o cristão, profeta, ele andava nessas duas dimensões. E o cristão, ele tem esse direito também, irmãos, de andar na outra dimensão também, que é chegar na presença de Deus. Além do véu do tempo, além da cortina do tempo, é ali o lugar de descanso do cristão, comendo o maná da panela dourada, que não desvanece. Este é o alimento do cristão, irmãos, que você não fica faminto, o cristão não fica faminto, não fica fraco. Irmãos, quando ele come este maná, ele está forte, ele está nutrido com todas as vitaminas, aleluia, porque Deus está ali, além da cortina do tempo, Deus está ali, aleluia, bendito é o nome do Senhor. Então, eu quero me adiantar um pouco aqui. Alguém disse para o profeta: você diz, pregador, você está fora de si. Não estou, diz o profeta, eu não estou fora de si. Observe-os operar em poucos minutos, e vocês vão descobrir se eles estão aqui ou não. As evidências comprovam que eles estão aqui, que os anjos de Deus, está falando dos anjos do Senhor acampado naquele lugar, e Ele está aqui também. Você diz bem, se Ele estivesse aqui, poderia vê-lo? Não, ainda seria totalmente cego diante deles, a não ser que Deus abra os olhos para a pessoa ver. Aleluia! Então o profeta, falando aqui de Eliseu, quando os sírios estavam lutando, pelejando contra Israel, então nós vemos que ali eles descobriram que Eliseu, o profeta, contava os segredos deles, as armadilhas deles. Israel ficava sabendo, o povo de Deus, eles faziam as suas estratégias, suas armadilhas, e eles caíam na emboscada do povo de Deus, e eles se revoltaram contra o profeta, contra Eliseu, e foram lá para matar Eliseu, prender. Mas quando eles chegaram lá, o servo de Eliseu, Geazi, olhou e viu aquele exército vindo. Então, irmãos, ali Geazi se apavorou e disse para Eliseu: olha, o grande exército inimigo tem cercado nós. Mas Eliseu não viu os inimigos. Eliseu, ele viu o exército de Deus, em carros e cavalos de fogo. Ali, irmãos, estava cercado de anjos por todo lado, os anjos de Deus. Então Eliseu orou e pediu para que Deus abrisse os olhos do moço. E Deus abriu os olhos do moço e ele pôde ver o exército de Deus que estava ali para proteger eles. Então nós vemos, irmão, a diferença de quem tem uma visão espiritual e de quem não tem a visão espiritual. Nós podemos olhar Paulo, quando ele ia no caminho de Damasco para prender os cristãos. A visão dele, irmãos, era de matar aqueles irmãos, de perseguir eles, porque ele estava tendo uma visão errada. Mas quando o Senhor apareceu no caminho para ele e fez com que ele caísse por terra e abriu os olhos dele novamente, quando ali Ananias orou por ele, aquela escama, aquela cegueira saiu,
Deus tirou a cegueira espiritual e colocou uma cegueira, uma visão espiritual sobre ele, irmãos. Colocou a visão espiritual, a visão de Deus sobre o apóstolo São Paulo. Então aquela cegueira que ele tinha de perseguir, irmãos, o povo de Deus, de massacrar, de causar dano, foi tirada, porque ele cedeu, ele deixou Jesus. Porque quando ele estava ali para perseguir os cristãos, Jesus disse: duro é para ti recalcitrar contra os meus aguilhões. Então, irmãos, quando ele reconheceu que ele estava perseguindo o próprio Deus, que ele deixou o Espírito Santo descer no coração dele, na vida dele, nós vemos, irmãos, que ele não viu mais aquele povo como ele via antes. Ele viu irmãos dele, ele sabia que aqueles eram seus irmãos, porque em Cristo tinha morrido, que aqueles irmãos era onde Jesus estava neles, trabalhando, usando eles para fazer a sua obra na terra. Aqueles eram suas testemunhas. Então nós vemos que Deus abriu os olhos de Paulo e foi diferente, irmãos. A visão dele foi diferente. Ele passou a ver aqueles irmãos a quem ele odiava e perseguia, seus irmãos, como ele mesmo. E ele deu a mão a eles, e ele teve que se tornou um deles, irmãos. E nós vemos que então ali a visão dele foi diferente. Nós vemos aqui então o profeta falando que aquele povo, aquele exército, chegaram ali e perguntaram por Eliseu. Os sírios perguntaram: sabe aonde que está Eliseu, o profeta? O próprio Eliseu, o próprio profeta chegou e se colocou na frente deles, porque eles estavam cegos espiritualmente, irmão. Eles estavam cegos espiritualmente. Então o próprio profeta se colocou diante deles e disse: eu sei aonde ele está, e eu vou levar vocês bem lá. E levou o exército dos sírios bem na emboscada aonde estava o exército de Deus, irmão. E colocou eles ali. E se o exército de Deus quisesse, tinha destruído tudo eles ali. Mas o profeta disse: não façam nada por eles, dê comida, tratem bem deles e mandem eles seguir de volta o seu caminho em paz. Então nós vemos que quando a visão de Deus está na pessoa, tudo é diferente, irmãos. Quando Deus está na vida do cristão, na vida de qualquer pessoa, tudo é diferente. Ele vê as coisas diferentes, irmãos. Como o profeta citou naquele parágrafo que nós vemos ali, ele ama, ele perdoa, e ele faz de tudo para ajudar seu irmão, seu próximo, seja qualquer que for. Como o próprio Jesus, ele fez de tudo para ajudar nós. Ele deu de tudo, ele foi a zero no Calvário para ver nós bem. Ele se colocou no nosso lugar, ele tomou o nosso lugar para ver nós hoje aqui. Aleluia! É isto que Deus ele fez por nós. Então nós vemos que a visão de Deus, ela é diferente. Nós vemos quando o profeta cita aqui aqueles irmãos, 2 discípulos no caminho de Emaús. Tinha acontecido de Jesus ter sido morto, tudo o que aconteceu com Jesus, e eles estavam indo tristes, falando do que tinha acontecido, e o próprio Jesus se colocou junto deles. Todos nós sabemos esta passagem. E nós vemos que Jesus se fez como não sabia de nada e perguntou para eles: o que vocês estão falando? O que é isso que vocês estão falando? E eles perguntaram: mas é tu um peregrino, um estrangeiro que não sabe de nada? Porque o profeta diz: eles estavam cegos naquela hora para ver Jesus. Eles estavam 3 anos e meio com Jesus, e o Senhor Jesus estava junto com eles, e eles não estavam reconhecendo Jesus. Mas nós vemos que no fim da tarde, quando eles chegaram ali para pousar, e no caminho então eles estavam falando, e Jesus citou para eles as Escrituras, e quando Jesus falava da palavra de Deus para eles, o coração deles ardia, e eles sentiam que seus corações ardiam, porque a palavra de Deus, ela arde mesmo, ela não volta vazia, ela trabalha na nossa vida. Deus tem, irmãos, a sua maneira de trabalhar. A palavra de Deus, ela tem o seu efeito na nossa vida, ela trabalha. Às vezes nós não percebemos, mas Deus está trabalhando na nossa vida, irmão.
Todo dia, toda hora, Deus está trabalhando na nossa vida, procurando nos ajudar, colocar nós numa posição correta na presença dEle. Porque, irmãos, Deus, Ele quer ver seus filhos bem, sadios, robustos, abençoados, felizes, tendo liberdade de espírito para adorar a Ele, servir a Ele. Então, no fim da tarde, quando ali Jesus fez que ia para mais longe, eles tinham que chegar ali naquele lugar. Jesus fez com que ele ia para mais longe, mas disseram: Senhor, fica conosco, fica conosco. Então Jesus, o mestre, em oculto, disse: sim, eu vou ficar com vocês. E quando eles trouxeram então ali a comida, quando o Senhor pegou o pão e foi partir o pão, então os olhos deles se abriram e eles reconheceram o Senhor Jesus. Ali foi o momento que eles reconheceram o Senhor. E Deus, irmãos, Ele tem uma maneira de se manifestar, de se revelar para nós. Ele tem uma maneira, de uma maneira que nós possa compreender, entender a perfeita vontade deles. Então nós vemos que ali eles não estavam enxergando, mas Jesus fez eles enxergar. Então Deus quer que nós enxerguemos, irmãos, o caminho correto para nós servir a Ele. Aleluia. Bem, já estamos. Ele pegou o pão e abençoou e orou e abriu-lhe os olhos. Então olharam e disseram: ora, ele o tempo todo, e ele desapareceu às suas vistas. Vem o que eu quero dizer? Eu gostaria que isso penetrasse tão profundo até o ponto que você realmente percebesse. Agora vocês o veem, todas as coisas operam, movendo-se. Ora, Ele está aqui, certamente Ele está. Todas as evidências provam isso. As Escrituras dizem que Ele faria estas coisas. Aqui está Ele fazendo, bem aqui, na terra hoje. Ele tem estado operando ao longo destas eras, movendo-se entre nós, fazendo coisas que admiramos. Vocês notaram, vocês já têm visto alguém que escapou de um acidente, quase morreu? Vocês dizem: uau, ó que coisa, como foi isto? Foi a mão do Senhor, veja, Deus operando aqui e ali. Então nisto, irmão, nós podemos ver, se nós estamos aqui, nós podemos ver que isto é um milagre de Deus. É um grande milagre de Deus nós estar aqui. Porque o quanto Satanás tem lutado contra nossas vidas, quanto ele luta, irmãos, para destruir, tirar um cristão da presença de Deus, para matar, para fazer qualquer coisa. Mas estamos aqui, porque Jesus, Ele se importa com nós, Ele peleja por nós, Ele deu sua vida por nós, e Ele sustenta isso. Ele deu a sua vida por toda a nossa caminhada. Ele está conosco por todo o caminho. Ele está conosco todos os dias. Ele disse: eu não vos deixarei órfãos, eu estarei convosco e em vós até a consumação dos séculos. Então, se nós estamos aqui hoje, é o maior milagre da nossa vida, irmãos, nós estar aqui. Às vezes nós não sabemos expressar bem as palavras, nós não sabemos, irmãos, se expressar com boas palavras, mas a nossa vida, as nossas atitudes, a nossa maneira expressa que nós amamos o Senhor também, que alguma coisa nós estamos lutando pelo reino dEle, e por isso é que Ele tem cuidado de nós. Por mínima coisa que um cristão faça ao favor de Jesus Cristo, do seu irmão, do seu reino, da sua obra, Deus se importa com aquilo. Se nós tivermos uma fagulha de fé para uma cura, Deus cura a pessoa, Deus abençoa a pessoa, porque Deus, Ele se importa e Ele é grande em poder para ajudar seus filhos. Aleluia! Então nós vemos o profeta dizendo, quando acontece um acidente, muitas vezes tem alguém que se escapa daquele acidente tão terrível, que às vezes não sobra nada ali do carro, de alguma coisa, e a pessoa se escapa. É uma oportunidade que Deus está dando para aquela pessoa, é a mão de Deus cuidando daquela pessoa. Irmãos, o nosso lar, a nossa família, acontece alguma coisa, e Deus cuida, Deus protege, Deus guarda, é a mão do Senhor, é a misericórdia do Senhor, é o braço do Senhor. Aleluia!
Então o profeta cita aqui mais o testemunho de uma irmã, de uma senhora, quando ela estava ali com tuberculose. Então o profeta orou por ela e Jesus curou ela. E o profeta falou da salvação para ela, falou do batismo, falou que ela devia se batizar conforme as Escrituras. E ela disse: não, Billy, isso acho que é da cabeça do irmão Billy, eu ter que me batizar nas águas. Ela estava crendo no batismo por aspersão. Então o profeta disse: não, mas a Bíblia ensina que é por imersão o batismo correto. Mas ela não quis dar atenção. Então o profeta não se importou com aquilo. Ele disse: então para mim está tudo bem, porque ele falou a palavra para ela. Mas logo ali, uma outra enfermidade atingiu aquela mulher. E ela caiu no hospital com uma febre de 40 graus. Deus tratou com ela. Veja, o profeta pregou a palavra. Irmãos, ele falou, ele fez a sua parte, e Deus se encarregou do resto. Então, quando nós fizemos a nossa parte, Deus ele se encarrega do resto. E quando ela caiu no hospital com uma febre de 40 graus, o profeta disse que ela, com o seu próprio roupão que ela estava ali no hospital, ela foi aonde o profeta estava correndo, e ela disse: irmão Brana, eu quero me batizar, eu me decidi. Aleluia. E ali mesmo o profeta então batizou ela por imersão no nome do Senhor Jesus Cristo. Então Deus não deixa de trabalhar. Às vezes nós achamos que Deus não está se importando, Deus não está trabalhando, mas Deus trabalha ao nosso favor. E logo ali aquela senhora, ela estava ali, irmãos, uma cristã, e ela estava indo para a cidade, e ela tinha que tomar o ônibus, e ela tinha somente 10 centavos nas suas mãos, para pagar o ônibus, para cruzar, atravessar aquela ponte. E ali apareceu uma senhora, o profeta fala aqui, pobre, com fome, e pediu para ela: senhora, teria 10 centavos? E ela pensou: únicos 10 centavos que eu tenho para pagar o ônibus. E de começo ela não deu, mas quando ela prosseguiu o seu caminho, Jesus disse para ela, o Senhor chegou e falou para ela: por que você não deu aqueles 10 centavos para aquela mulher? Então veja, que muitas vezes nós não se importamos com pequenas coisas. E o profeta disse para ele, uma pequenina coisa era uma coisa grande, era uma pregação, era uma coisa importante, ele observava as mínimas coisas. E aquela senhora então voltou e disse: me perdoa, senhora, eu amo a senhora, eu amo a sua alma, eu não te dei os 10 centavos, mas aqui está. E ela deu os 10 centavos e prosseguiu o seu caminho. Ela disse: nem que eu tenha que caminhar 1.500 metros para atravessar essa ponte, eu farei. E quando ela foi caminhando com sua filha, a menina olhou no chão e ali estava 10 centavos. A menina achou os 10 centavos. Deus deu de volta para ela. Então muitas vezes nós não se importamos com isso, nós às vezes não consideramos coisas pequenas, mas Deus se importa, Deus considera. Aleluia. E isso é maravilhoso, irmãos, e nós precisamos ir aprendendo mais, porque às vezes nós achamos que nós somos um baita crente, bom tempo de crente, e às vezes nós estamos precisando de muitas coisas na nossa vida. Eu mesmo penso isso a cada dia, com minha própria vida, irmãos, porque todo dia nós estamos aprendendo alguma coisa que nós precisamos neste caminho, nesta caminhada, nós precisamos de alguma coisa. Aleluia. Nós precisamos, irmãos, que Deus sabe que falta alguma coisa em nós. Se Ele sabe, Ele vai colocar aquilo bem diante de nós para ajudar nós. Não é para o nosso mal, mas é para o nosso bem. Então o profeta fala aqui, voltou a mensagem de Abraão e o seu filho Isaque. Quando Isaque, irmãos, ele falou para o pai: pai, aqui está a lenha, aqui está o fogo, mas onde que está o cordeiro? Ele se preocupou com o cordeiro. Isaque se preocupou com o cordeiro. Mas Abraão sabia, irmãos, estava no seu coração, que ele esperou 25 anos para que aquela promessa se cumprisse na vida dele e da sua esposa. Ele já era casado certamente por mais de 40 anos, quando Deus fez a promessa, e depois, quando Sara já tinha 90 anos, eles 100 anos, que a promessa foi cumprida na vida deles.
Ele sabia que se Deus fez aquilo, Deus era poderoso, se ele matasse seu filho, Deus ia ressuscitar. Deus ia fazer qualquer coisa, porque Deus tinha dito que através de Isaac, Deus daria, irmãos, a semente dele seria poderosa na terra, e seria como as estrelas do céu. Então nós vemos que ele creu na promessa de Deus, e ele disse para o seu filho: Deus proverá para si, meu filho, o sacrifício. Quando Deus provou Abraão, o profeta chega a dizer nesta mensagem que foi uma prova muito difícil para Abraão, que nós só vamos ver o tamanho da prova que Deus provou a Abraão do outro lado. E ali Abraão não contou para Sara aquilo que Deus tinha falado para ele. Deus tinha pedido o seu filho, Abraão não contou para sua esposa. Aquele era um caso entre ele e Deus, porque ele sabia que ela ia se atravessar no caminho e ia ser diferente as coisas. Então nós vemos que ali, quando Abraão fez o altar, colocou as coisas tudo em ordem, conforme o mandado de Deus, conforme Deus mandou que ele fizesse, colocou seu filho, mas ali Deus estava representando outro filho, outro cordeiro. Abraão ali estava fazendo aquilo, irmãos, porque Deus estava naquilo, mostrando o Senhor Jesus Cristo que viria no futuro por nós. Deus estava provendo um sacrifício eterno, perfeito, por nós, pela humanidade, que era o Senhor Jesus Cristo. Abraão, irmãos, aquele sacrifício era apenas, irmãos, um tipo do que ia acontecer no futuro. Então, quando Deus provou Abraão, e Abraão foi sincero e fiel em cumprir a palavra de Deus, o mandado de Deus, Deus colocou as mãos e disse: Abraão, Abraão, não faça, porque agora eu sei que tu tens fé, que tu és obediente à minha palavra. Então Deus bradou, impediu aquilo, porque Deus já viu que Abraão ia fazer o que Deus tinha mandado. Então a obediência de Abraão, essa, irmãos, é uma lição muito grande para nós, porque nós somos filhos desta semente de Abraão. O cristão, ele é um filho de Abraão por fé, que tudo que Deus fala e pede e ensina, ele luta para fazer, para obedecer, porque nós somos filho e Deus é pai. Abraão era um filho e Deus era pai. Deus viu em Abraão, irmãos, a sua fé provada através das obras. Tudo que Deus pediu para ele, ele foi e fez, conforme o Senhor pediu. Então Deus pôde cumprir sua promessa na sua vida. E isto é uma lição para nós também hoje, irmãos. Isto é uma lição para cada crente, cada cristão, quando nós, no nosso pequenino posto de dever, naquilo que nós somos, nós lute com tudo que é em nós para nós obedecer a sua palavra. Aleluia! Então, nós somos desta semente, nós somos filhos de Abraão pela fé, nós somos descendência de Abraão, nós somos desta semente, aleluia, por fé, pela obediência à sua palavra. É disto, irmãos. Então nós vemos que ali Deus viu em Abraão sinceridade e confiança na palavra dele. Então Deus proveu o sacrifício. Quando Abraão olhou do lado, ali estava um cordeiro, um carneiro, preso pelo chifre numa forquilha de uma árvore. Então Abraão pôde oferecer aquele sacrifício para Deus. Deus proveu para si um sacrifício. Então, irmãos, Deus queria que apenas Abraão estivesse no seu posto de dever, em obediência a ele, que o resto Deus estava fazendo. É isto que Deus requer de nós, que nós fiquemos no nosso posto de dever, irmãos, e o resto, os problemas, as coisas desta vida, Jesus, ele já proveu um meio de escape. Ele cuida de todas as coisas na nossa vida. E nós podemos, aleluia, nós podemos ver que nós estamos no fim do caminho, mas em meio a um mundo de tribulação, a um mundo que hoje o mundo olha para um crente, para um irmão, para uma irmã, ele acha que isso é uma loucura. É uma loucura um crente hoje, irmãos, uma cristã, hoje viver na doutrina
cristã, servindo a Deus da maneira que as irmãs desta mensagem, desta palavra servem. É uma loucura para o mundo. É uma loucura para o mundo hoje nós estar aqui. Irmãos, mas esta é a graça de Deus, é a sabedoria de Deus. Irmãos, é a perfeita mente de Deus, de Jesus Cristo em nós. É o Espírito Santo que guiou nós aqui. Porque o profeta chega a dizer que os únicos que estão são da mente é um cristão. O único que está são e perfeito da sua mente é um cristão. Aleluia! É o cristão, porque ele obedece, irmãos, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é correto. Ele obedece a Deus, obedece a sua palavra. Porque nós vemos muitas vezes pessoas que são formadas em teologia, formadas em seminário, fazendo procissão atrás de uma imagem de escultura, fazendo tanta besteira, pessoas que se dizem intelectuais, pessoas de alta sociedade, acendendo vela para uma imagem, fazendo sacrifício para coisas erradas, irmãos, tantas coisas erradas. E o cristão, ele é simples, ele é pobre, ele é um cristão simples, mas ele está adorando o Deus vivo, o Deus verdadeiro, o Deus que criou os céus, a terra, todas as coisas, que nos tem dado saúde, nos tem dado vida, nos tem dado paz, que se não fosse a graça de Deus, nós não estaríamos aqui nesta noite, nesta hora, irmãos. É a graça de Deus que tem segurado e sustentado a nossa vida. E isto eu sei que, eu creio, irmãos, que teria um testemunho de cada um para contar, do que Deus fez por você, do que Deus fez por mim, do que Deus fez por nós. Nós temos o nosso testemunho para contar, que esse Deus, Ele é real e Ele vive dentro do nosso coração. Ele não está em outro lugar, Ele está dentro do coração do cristão, da cristã, protegendo, abençoando, guardando. Por isso que existe paz no nosso coração. Porque com certeza a pessoa que não está em Cristo, que Jesus não está no seu coração, ela está atribulada com a situação que o mundo está. Ela está em desespero, ela está correndo de um lado para o outro. Mas o cristão que tem paz com Jesus, que o Espírito Santo está no seu coração, ele tem paz, ele está tranquilo, ele sabe que se vier a guerra, se vier as coisas que vier, ele está seguro, que a sua noiva não passará pela tribulação, mas a hora do aperto, da tribulação, da hora mais difícil, o cristão, ele tem um escape, irmãos. Ele tem um escape, ele tem um refúgio, ele tem um esconderijo, que este esconderijo, este lugar de refúgio é o Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarda, que Deus nos proteja, irmãos. Que um dia nós possamos estar do outro lado, cantando o hino de vitória, louvando a Deus, adorando a Ele por toda a eternidade, agradecendo Ele por tudo que Ele tem nos feito. Muitas coisas nós não vemos aqui, o que se passa ao nosso redor no mundo espiritual. Tantos demônios, tanta coisa ruim contra a nossa vida, mas o anjo do Senhor, ele está ao redor do cristão, da cristã, para guardar e proteger e livrar do mal. Que Deus abençoe. Vamos se colocar de pé. Que Deus abençoe cada coração em nome de Jesus Cristo. Deus, irmãos, guarde o nosso caminho, nossa vida, cada dia. Amém.